para falar também de um outro time que entra em campo nesta quarta-feira, que é o Corinthians, contra o Argentinos Júnior lá na Argentina. E a situação do Corinthians não é das melhores. Estamos acompanhando, desde que Vanderlei Luxemburgo chegou ao clube, ainda não conquistou nenhuma vitória, ainda não ganhou sob o comando de Luxemburgo. Na partida contra o Flamengo, muita gente elogiou a postura do Corinthians no Maracanã, porém, de qualquer forma, saiu derrotado por 1-0. Vampeta, esse Corinthians na Argentina hoje, o torcedor corintiano, dá para acreditar, porque hoje é o jogo da vida na Libertadores para o Corinthians. Não pode pensar em perder, porque tem 2 jogos importantes fora de casa. O de hoje e depois contra o Del Valle decide a vaga em casa contra o Liverpool do Uruguai. Mas tudo começa hoje, na verdade, né, Vamp? Olhando a tabela, né, friamente você vê ali, vai pegar o líder do grupo, que tem 7 pontos, o Argentino Júnior. O Del Valle é o segundo com 6, né? Aí o Corinthians vem com 3. Aí você imagina, o Del Valle vai enfrentar o Liverpool do Uruguai. Provavelmente vai a 9 pontos, né? Mesmo o Corinthians ganhando, né, tem que ganhar, pensar em ganhar, ele ainda fica atrás dos 2. Se o Del Valle somar esses 3 pontos, que é de se esperar pelo time mais fraco do grupo, que é o Liverpool do Uruguai. Jogo difícil na Argentina, né? O Corinthians perdeu aqui, vai ter que reverter essas 2 derrotas que perdeu aqui pro Del Valle e pro Argentino Júnior, né? Se criou uma esperança aí, uma euforia pela partida que fez contra o Flamengo, né? Mas saiu perdendo. Não adianta fazer uma partida muito boa hoje, jogar pra caramba e sair com resultado negativo. Ainda assim, com a vitória, fica complicadíssima a situação do Corinthians no grupo, né? Porque depois sai de novo para pegar o Del Valle e fecha em casa contra o Liverpool do Uruguai, né? É desesperável, vai ter que jogar, tem que sair para jogar para buscar os 3 pontos. Um empate praticamente elimina o Corinthians da competição. Nós temos, inclusive, Vamp, a arte com essa tabela do Corinthians, né? Tá aí na tela do YouTube, para você que nos acompanha por imagens, né? No YouTube, também no aplicativo Panflix, tá aí. O Argentinos Júnior é o líder, 7 pontos, tem 2 gols de saldo. O Del Valle vem na sequência, é o segundo colocado, tem 6 pontos, também 2 gols de saldo. O Corinthians é o terceiro colocado com 3 pontos e 1 gol de saldo. E o Liverpool do Uruguai é o quarto colocado, 1 ponto, e aí menos 5 gols de saldo. Aí os jogos, então, a situação do Corinthians nesta Libertadores da América. Mauro César Pereira, o Corinthians foi derrotado, como eu citei, para o Flamengo, mas eu ouvi, você também deve ter ouvido, lido, né? Muita gente elogiando a atuação do Corinthians, a postura, segundo algumas pessoas, lá no Maracanã, na derrota para o Flamengo. Aí eu te pergunto, como é que você viu aquele jogo e também se aquela atuação deixou uma perspectiva boa para o torcedor, pensando na partida de hoje da Libertadores. Mauro. Eu acho que as pessoas perderam noção, assim, a referência, né, sobre o que é um bom jogo, a boa atuação e o que é o elenco do Corinthians, o que ele pode produzir, né? O Corinthians não jogou rigorosamente nada como São Paulo, foi constrangedor. Quanto ao Atlético, foi algo absolutamente assustador, time inofensivo, vulnerável, demorou a tomar uns gols, inclusive. Como o Flamengo, que fez uma partida muito ruim, né? O Corinthians conseguiu jogar minimamente. Jogar minimamente e jogar bem vai uma distância muito grande. Jogou fechado, marcado no seu campo, ele marcando no seu campo, ele fechadinho. Quando subiu a marcação, algumas vezes conseguiu ali recuperar uma bola, outra no campo de ataque, muito em função até de péssimas saídas de bola do goleiro Santos, né? O Santos devolveu a bola para o Corinthians, inclusive situações até que quase tomou o gol, depois fez defesas na sequência. Léo Pereira também errou algumas saídas de bola sérias na primeira etapa. Conseguiu criar algumas situações de perigo, mas não foi uma atuação... nossa, agora o Corinthians está num caminho... Eu acho que muito longe disso. É que a referência as pessoas perderam. Quando a referência é o nada, enquanto o Atlético foi o nada, qualquer coisa que você veja parece que é muito boa. Só que o elenco do Corinthians é caro, os jogadores têm bom nível, na média, e pode produzir muito mais. Hoje vai jogar fora de casa, deve jogar fechado de novo, contra um adversário que eu imagino que vai buscar o gol, mas que pode jogar pelo empate. O Corinthians é que está obrigado a vencer. Então, se o placar estiver em branco, eu não sei, ou empatado de alguma forma, não sei até que ponto o Argentino Júnior vai se expor, como o Corinthians certamente espera que fique exposto.
É uma situação bem difícil na competição, precisa de resultados improváveis, tem que vencer hoje. E para vencer, eu acho que vai ter que jogar mais do que jogou. Tanto que não venceu no domingo. Não venceu, perdeu o jogo no domingo. Perdeu um gol no jogador machucado, depois de assistir o Flamengo trocar passo durante 1 minuto e meio. 1 minuto e 29 segundos, para ser mais exato. Até a conclusão daquela jogada do gol de cabeça do contundido Léo Pereira. Com um detalhe, né? O Romero, que tinha acabado de entrar, é quem, entre aspas, marca o Cebolinha, que dá assistência. Ele assiste, ele fica do lado vendo o Cebolinha cortar para dentro e meter a bola na cabeça do zagueiro para o Flamengo marcar o gol da vitória. Eu acho que está muito longe de ser uma boa atuação, mas aí tem outra coisa, tem a famosa agenda positiva corintiana, que obviamente entrou em ação. É imediato. No início do ano era Vitor Pereira, tal, bababá, sogra, essa conversa fiada, e o time jogava nada. Aí o Vitor Pereira se deu mal, foi embora. Se deu mal mais ou menos, né? Porque financeiramente se deu bem, pegou uma multa pesada, mas foi embora. Foi lá cuidar da vida dele. Bem, agora não tem mais o Vitor Pereira para ele ficar secando aqui. Quando olharam, o time jogando muito mal, eliminado pelo Ituano, né, se afundando na Copa Libertadores da América, já se encalacrou também na Copa do Brasil, está na zona de rebaixamento já, está mais rodado na zona do rebaixamento do que fora dela no Campeonato Brasileiro. Se isso é um cenário minimamente animador, realmente, olha, a agenda positiva deve estar batendo o seu recorde. Agora nós vamos para um rápido intervalo no rádio, no AM da Jovem Pan, no FM, uma rápida pausa e voltamos já no rádio da Jovem Pan. Até já. Seguimos aqui no YouTube, você com a gente, quase 30 mil pessoas nos acompanhando no YouTube da Jovem Pan, então clica no joinha, deixa o seu like, é importante ter a sua audiência, então clica no joinha, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal também, rumo a 5 milhões de inscritos aqui na Jovem Pan Esportes no YouTube. Vanderlei Nogueira, o Corinthians, com a derrota para o Flamengo, chegou à sua 7ª partida sem vencer. São 7 derrotas nos últimos 10 jogos. Um número muito ruim. O time está na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, corre o risco de ficar fora do mata-mata. E na Copa do Brasil, largou em desvantagem para o Atlético Mineiro por 2-0 lá em Belo Horizonte. Ou seja, o cenário nas competições que disputa não é bom. E agora tem esse jogo importantíssimo contra o Argentinos Júniors lá na Argentina, Vanderlei. Então, antes de chegarmos nesse jogo de hoje, eu queria dizer que antes do jogo contra o Flamengo, eu disse aqui no programa que se o Corinthians não perdesse lá, deveria ser recebido com carreata aqui em São Paulo. Foi isso que eu falei antes do jogo, tal a diferença. Mesmo com o Flamengo ainda não inteiramente ajeitado. Vai ter que trabalhar ainda um pouco mais o professor Sampaoli. Mas esse foi o cenário que eu vi antes da bola rolar. Depois, com o jogo, o Flamengo não jogou nada, já foi dito aqui, não jogou nada. E o Corinthians aproveitou isso e até mostrou, colocou a cabecinha para fora, estava segurando legal, um empate para ele, um sucesso. Se não perdesse, de novo, vou falar assim, tinha que ter carreata para receber tal a diferença e o pouco futebol que o Corinthians vem apresentando nos últimos tempos. Situação extremamente delicada na zona do rebaixamento, nada confortável, só tem chumbo do grosso pela frente para tentar passar por tudo isso. Eu acho que não vai ser nada fácil. Contra o Atlético, já foi dito aqui, perdeu, sem dúvida, e agora tem o Argentino Júnior. Chega como grande zebra. Se não perder, já é uma grande vantagem, eu digo com relação ao resultado, mas precisa da vitória. Não é nada fácil enfrentar o Argentino Júnior nessa situação. O time não está bem, não é uma varinha mágica, mas aquilo que ele mostrou no Rio de Janeiro deu um traço, poxa, a gente pode jogar melhor, mas não se pode esquecer que o Flamengo jogou muito pouco. Então, esse é o cenário. O Corinthians vai para o jogo hoje eu repito, com uma carga pesada para carregar. Não sei se vai conseguir. E a gente olha para o que tem pela frente, que terá pela frente o Corinthians, nota que não está nada bom para resolver. Varinha mágica não vai resolver. Pode melhorar alguma coisinha, mas vai ser muito duro sair dessa posição desconfortável na classificação. Está firme aí, se segurando firme na zona do rebaixamento. Para o corintiano, isso deve ser um incômodo imenso. Aliás, a diretoria foi até cobrada, né? Cobrada para valer lá em Buenos Aires.
Estamos voltando para o rádio, no AM, no FM da Jovem Pan. Você no YouTube, deixa o like, clica no joinha. Vamos bater mais de 30 mil pessoas ao vivo. Deixa o like no YouTube. Estamos de volta no rádio, no AM 620, por toda a rede Jovem Pan News, também no FM 76,7 aqui em São Paulo. Seguimos no YouTube, você pode acompanhar também a nossa transmissão no YouTube Jovem Pan Esportes e no aplicativo Panflix. Bruno Prado, Corinthians encara esse Argentino Júnior com toda essa pressão, os resultados ruins, Vanderlei Luxemburgo, de certa forma, já sendo ali questionado muito ali pelos resultados que não estão chegando. E nós falamos também da sequência do São Paulo pesada. A do Corinthians é muito pior por conta dos adversários. O Corinthians tem hoje o Argentino Júnior fora, depois pega Fluminense em casa pelo Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro em casa pela Copa do Brasil, perdeu na ida por 2-0. Aí tem o América Mineiro fora, e depois o Independente Del Valle também fora. Só que aquela sequência que o Luxemburgo citou de 10 jogos para começar a cobrança, ela termina contra o América Mineiro no jogo do Brasileiro fora. É uma sequência bem indelicada, hein, Bruno Prado? Começando já hoje. Sim, é uma sequência difícil e o time não tem jogado bem. Contra o Flamengo, realmente, assim, o que ficou foi que pela primeira vez teve cara de alguma coisa, mas realmente é muito pouco ainda, né? Foi um jogo em que o time conseguiu se comportar bem num cenário em que ficou 35% do tempo com a bola. Em outros jogos ele também teve essa estratégia, né? Contra o Atlético Mineiro, até em casa contra o São Paulo, de deixar a bola com o adversário, mas naqueles jogos não conseguia nem contra-atacar. Contra o Flamengo, pelo menos teve contra-ataque, se defendeu um pouco melhor, assustou o adversário em alguns momentos. Então, foi um sinal de alguma coisa, mas não é uma coisa consistente, não dá para saber. Se hoje o Corinthians vai apresentar alguma evolução em relação ao domingo. Domingo teve uma evolução em relação a outros jogos. Sim. Hoje vai evoluir mais um pouquinho? Não dá para saber. Isso a gente vai ver no jogo, pode ter sido um jogo isolado. Então a gente vai ver no jogo de hoje. Qual vai ser o cenário? O Argentino Júnior vai ficar com a bola? Em Itaquera eles ficaram com a bola, mesmo jogando aqui, e saíram jogando de trás com bola no chão, conseguiram envolver o Corinthians em alguns momentos. Foi até o último jogo do Fernando Lázaro no comando do Corinthians, o jogo aqui com o Argentino Júnior. Lá, o empate não é ruim para o Argentino Júnior, eles vão deixar a bola com o Corinthians, deixar o Corinthians se virar, ou eles, mesmo estando na frente na tabela, eles vão ter a bola, vão tentar atacar e o Corinthians vai ter pouco tempo de posse, como teve contra o Flamengo, que foi um cenário que domingo, de certo modo, o time conseguiu se comportar um pouco melhor. Então é difícil saber. De qualquer maneira, a situação na Libertadores é muito complicada, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Eu não digo que tem que abrir mão, não é isso. Tem que competir, jogar, tentar fazer o melhor, tentar resultado, tentar classificar ainda é possível na matemática, mas a prioridade é jogar melhor e principalmente no brasileiro sair lá de baixo, né? Se fosse para pensar o que é o mais urgente agora, é tentar melhorar o desempenho para somar ponto no brasileiro. Acho que isso é o mais urgente para o Corinthians nesse momento, porque ainda falta muito campeonato, mas se você fica, aí você pode daqui a pouco, já são 10 rodadas na zona de rebaixamento, agora a distância era de 3, já aumentou para 5 para sair, então não pode deixar muito tempo ali, né? Falta bastante, falta muito, mas cada rodada vai diminuindo vai diminuindo outra, a pressão aumenta, começa a cobrança maior, e aí, além dos problemas que o time já tem, o emocional começa a pesar muito mais forte ainda. Então, acho que o mais importante é o Corinthians tentar melhorar o seu desempenho. Libertadores e Copa do Brasil, a situação já é difícil. Se der para classificar, ótimo. Mas se não der, vamos dizer assim, que isso já está meio que na conta. Já está bem difícil, tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil. Então tem que tentar jogar melhor para sair o mais rápido possível da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E fica, Mauro César, aquela dúvida na cabeça dos torcedores do Corinthians em relação a qual vai ser a postura do time hoje contra o Argentinos Júnior. Porque contra o Flamengo nós citamos que teve essa postura recuada, né, defensiva, de fechar a casinha, porque o empate no Brasileiro contra o Flamengo no Maracanã poderia interessar ao Corinthians naquela circunstância. Hoje não, hoje o empate não é bom. O Corinthians precisa vencer. Em contrapartida, o Argentinos Júnior o empate interessa, até por conta aí da classificação que a gente passou. Como é que você imagina essa postura do Corinthians em campo lá na Argentina? Você acha que vai jogar, vai conseguir jogar
para, digamos, atacar, assustar a equipe argentina? Não atacou nem o São Paulo em casa no segundo tempo, abraçou o troféu tabu, né? Vai jogar fechado, tentando não explorar eventuais jogadas de bola parada, um contragolpe, uma eventual jogada ofensiva. Claro que se estiver perdendo, talvez mude a postura, né? Porque aí pode tomar um gol, o argentino pode chamar o Corinthians para o seu campo e com isso mudar o comportamento pela necessidade, né? Mas a estratégia inicial acho que vai ser a mesma nos últimos jogos, que é a única maneira como o Corinthians consegue jogar, né? Conseguiu até agora competir minimamente. Em alguns jogos nem assim, que foi o caso do jogo do Atlético Mineiro. Quando São Paulo foi favorecido por um pênalti mal marcado, que igualou o placar, e também pela dificuldade do São Paulo para criar situações de gol, né? O São Paulo ficou um tempão lá com a bola, mas o Cássio praticamente não trabalhou no segundo tempo e o jogo terminou empatado e o troféu tabu ficou lá com o Corinthians, se é que ele vale alguma coisa. O troféu tabu que de bônus tem uma vaga na zona do rebaixamento, né? Quer dizer, é bizarro isso, né? Mais importante o quê? É manter o tabu, arriscar, buscar uma vitória para você sair do grupo dos 4 últimos. Mas enfim, o troféu tabu está lá. Então acho que vai jogar fechado de novo, não acredito em nada muito diferente disso não. E tem outra coisa que me chama a atenção, assim, o momento que o Roger Guedes se destaca como principal jogador do time é para ficar bem preocupado também. Tá aí o Mauro César Pereira, Vanderlei Nogueira. Dá para esperar um Corinthians mais ofensivo contra o Argentinos Júniors? Eu digo mais, né, pela questão da necessidade. O Corinthians precisa vencer, né, Vanderlei? Antes da bola rolar, é isso mesmo. Tá desesperado, tem que buscar o gol para tentar vencer. Agora, eu não sei se tem essa competência. É muito difícil. Antes do jogo, o Corinthians não mostra que tem força para ir para a Argentina e ganhar uma partida. Ele precisa da vitória contra o Argentinos Júnior dentro de Buenos Aires. Ele não mostra isso. Pode acontecer no futebol? Pode, mas é muito difícil. Esse é outro jogo, né? Tá certo? Que se o Corinthians conseguir a vitória lá, tem que colocar a bandeira lá no centro de Buenos Aires, né? Porque é isso. Recentemente teve lá, você lembra? Foi lá, ganhou um jogo importante, que até hoje é o jogo da garra, da aplicação, não foi isso? Voltou e foi recebido com aplausos. Foi uma vitória heróica. Tudo bem, a gente entende isso. Mas o que o Corinthians está mostrando não inspira confiança. Por mais apaixonado que seja o torcedor. Aqueles que foram, poucos torcedores foram, né, imagino, que não é uma viagem barata, enfim, de qualquer maneira, mas é na base do rezar. O torcedor do Corinthians vamos rezar para ver se dá certo. Precisa da vitória. Se vai acontecer, eu não sei. Eu não creio nisso. Eu acho que o Corinthians não vai passar pelo Argentinos Júnior. Tomara que consiga, afinal de contas é o futebol brasileiro que poderia continuar respirando, um clube importante, com tantos torcedores, respirando numa competição importante para valer para todos nós. E o Mauro citou o Roger Guedes, né? E aqui nós temos até alguns números, não em relação exatamente ao Roger Guedes, mas a uma fase do Corinthians desde a chegada do Roger Guedes, porque a chegada do Roger marca, digamos assim, uma nova era no Corinthians, com a equipe reforçada pelo Roger, pelo Juliano, pelo Renato Augusto, pelo William. E aí um retrospecto do Corinthians desde a chegada do Roger Guedes, com toda essa tropa e os números atuando fora de casa desde esse momento. E são números ruins, para dizer o mínimo, né? 58 jogos, apenas 11 vitórias, 20 empates e 27 derrotas. Marcou 42 gols, sofreu 52, o que dá ali 30% de aproveitamento. Ou seja, desde a chegada de toda essa tropa, né? Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto e William, no caso, por exemplo, do William nem está mais no Corinthians, Renato Augusto está machucado hoje, apenas que podem atuar Juliano e Roger Guedes. Então, são 58 jogos, 11 vitórias, 20 empates, 27 derrotas, 30% de aproveitamento, números do Corinthians fora de casa nesse período. São números ruins, Vamp. Horrível. O Corinthians fora de casa, horríveis. E assim... Isso aí é mais ou menos desde 2021, né, quando ele chegar. Isso, perfeito. Ou seja, arredondando quase 2 anos. Vampeta, dá para acreditar nesse Corinthians jogando lá na Argentina com todo esse retrospecto contrário, Vamp?
Temporada muito ruim. Não é um jogo no Maracanã contra o Flamengo, o Maldo sempre fala isso, que tem que pelo menos jogar com dignidade, procurar o resultado. Mas a temporada é horrível do Corinthians. O Corinthians não chega nem às semifinais do Campeonato Estadual, onde ele é o maior vencedor do Campeonato Paulista. Na Copa do Brasil veio os trancos e barrancos. O Remo acabou de demitir outro treinador. Tá mal na Série C. Na Série C. Passou, tomou 2 lá. Marcelo Cabo, né? Foi demitido ontem. Passou no Remo aqui nos pênaltis. Na Libertadores, 2 jogos em casa, perde os 2, né? Aí você pega o Campeonato Nacional na zona de rebaixamento. É uma situação horrível dos plantéis. A gente, quando fala, tem que falar em dinheiro em plantel e da camisa do clube. É um dos plantéis mais caros, né? Olha a situação que o Corinthians está. E a depender do que faça hoje, já pode estar eliminado de tudo. Quer dizer, não chegou na Copa. Na Copa do Brasil, eu acho muito difícil reverter contra o Atlético Mineiro. Libertadores, se não somar ponto hoje, eliminado, o Campeonato Paulista eliminado, fica o brasileiro, onde está na zona de rebaixamento, financeiramente horrível para o clube. Perde muito dinheiro sem a Libertadores e a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, como o Vamp disse, tem a chance de reverter, e na Libertadores o caminho começa nesta noite. Bruno Prado, ainda sobre esses números do Corinthians que são ruins fora de casa, agora na temporada de 2023. São 13 jogos atuando como visitante, apenas 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Marcou 9 gols, sofreu 19, o que dá cerca ali de 23% de aproveitamento. Ou seja, realmente só número ruim. Na Libertadores, o Corinthians tem apenas 1 vitória nos últimos 8 jogos de Libertadores jogando fora de casa. A vitória foi conquistada nesta edição contra o Liverpool do Uruguai. São apenas 3 vitórias nos últimos 14 jogos atuando longe de Itaquera pela Libertadores. Esse ano só 2 vitórias como visitante, essa do Uruguai com o Liverpool e a outra foi com o São Paulo no Morumbi, no Paulista, né, que quebrou até um tabu lá que vinha desde 2017. Você deu os números como visitante, né, desde que chegaram esses reforços, que fica uma marca porque quando se formou essa base que está aí até hoje, né, que um pouco depois chegaram outros, chegou o Yuri Alberto, chegou o Paulinho, enfim. Então esse time base do Corinthians que está aí hoje, ele foi formado a partir da chegada desses 4 reforços no meio de 2021 que você citou, Roger Guedes, William, Renato Augusto e Juliano. Daí para frente, realmente tem esse padrão de jogar mal fora de casa e ninguém conseguiu melhorar. Mesmo em campanhas melhores, como em 2021 mesmo ficou em 5º no Brasileiro, era o Silvinho treinador, ano passado com o Vitor Pereira foi 4º e foi vice da Copa do Brasil, chegou nas quartas da Libertadores, mas nunca ninguém conseguiu melhorar esse padrão de jogar mal fora. Só que esse ano o time está jogando mal em casa também, por isso que está pior. Por isso que está em situação difícil nas Copas, está na zona de rebaixamento no Brasileiro, que esse ano ele continua jogando mal fora, só que em Itaquera ele não é tão forte como foi nos outros anos. Esse ano em Itaquera, ele caiu no Campeonato Paulista em Itaquera, com empate, jogo único com o Ituano e perdeu nos pênaltis. Na Libertadores, ele perdeu as 2 em Itaquera, para os seus 2 adversários mais fortes ali do grupo, Argentino Júnior e Del Valle. E no Brasileiro, ele só ganhou na primeira rodada do Cruzeiro, que foi em casa. Depois ele não ganhou mais nem em casa e nem fora. Então, ele em casa no Brasileiro, por exemplo, ele empatou com Fortaleza, ele empatou com São Paulo. 64% em casa na temporada, por exemplo. Sim, que ainda é um número comparado com o fora bom, mas normalmente em casa o Corinthians era muito forte. Esse ano, também esse número ele é um pouco turbinado pelo Campeonato Paulista, que ainda o Corinthians no Paulista ele ganhou quase todas em casa, né? Apesar de ter sido eliminado em casa pro Ituano. Mas nos jogos mais importantes, se você diminuir esse recorte aí para Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, mesmo Itaquera, dá um aproveitamento péssimo. Né? Se você pegar a Copa do Brasil, ele ganha do Remo em casa. Foi o único jogo em casa, ok. No Brasileiro, ele só ganhou do Cruzeiro. Os outros jogos ele não ganhou de ninguém, mesmo lá em Itaquera. E na Libertadores, as 2 em Itaquera ele perdeu. Então, realmente, eu acho que esse ano o que está diferente é que ele está mal em casa também. E agora, o número que chega aqui, o nosso produtor Kaique Lima, bem ali antenado, o Corinthians em casa, sem o Paulista, nesta temporada, é 40% ou 44%? 44% de aproveitamento. É muito ruim. Cai para muito, né? Cai para um desempenho em casa, um time que normalmente em Itaquera ganha isso. Isso é verdade, nos últimos 2 anos, que foi esse recorte que pegou dos jogos fora, se você pegar em casa, o aproveitamento é excelente, mas esse ano cai.
Por isso que está na zona de rebaixamento, que antes o time classificou para a Libertadores nos últimos 2 anos. Mesmo jogando mal fora, em casa ele fazia ponto suficiente para ficar um ano em quinto, outro em quarto. Não dava para brigar pelo título com o desempenho que tinha como visitante, mas com o desempenho de mandante você entrava na Libertadores. Esse ano, como o desempenho de mandante está péssimo, o time está na zona de rebaixamento.